envolver a originação, porque eles conseguem um spread melhor. Então, eu queria Uhum. que você abordasse um pouquinho isso, né? Que você deixou bem claro, nossa proposta não é originar, até pela questão de não ter conflito. Achei bem bacana isso que você trouxe, porque é um outro aspecto, né? Outro ângulo desse assunto. Porém, acaba acontecendo muitas vezes de ser espredado no mercado. Não é o caso de vocês, mas tem outro Fiagro rodando, que a gente conversa muito, né, internamente, que aparentemente ele tem uma proposta semelhante com a de vocês, e a gente percebe que eles tomam muito spread no secundário. O que eu quero dizer, né, para a galera que está assistindo a gente, que às vezes não está entendendo esse termo, né? Às vezes a mesma operação, né, que está em um determinado Fiagro, ela aparece em outro com uma taxa muito menor. Você vai ver o Uhum. mesmo CRA, a mesma operação, tudo bonitinho. E aí, às vezes, o investidor comum, né, que não está ali na unha, não entende ou não percebe, nem nota isso, mas a gente que gosta de garimpar um pouquinho mais, a gente percebe isso. Então, como isso pode afetar o fundo de alguma maneira. E o outro ponto que você falou sobre a questão de ser do viés da Esparta, girar muito, né? Girar muito o portfólio. Isso a gente vê lá no Juro 11. Só que no Uhum. Juro 11, eu acho que o mercado de debêntures, ele é um pouco mais... É, ele é um Líquido. pouco mais antigo, né? E mais Uhum. robusto. O mercado de CRA, ele é um pouco mais restrito e menos líquido, vamos dizer assim. Então, eu queria que você abordasse esses dois aspectos, por favor. Tá bom. Sobre o primeiro ponto, né, sobre ser espredado, acho que uma coisa que a gente nota bastante é que as maiores oportunidades de fazer alocações grandes estão no mercado primário, né? Então, são as casas, os bancos trazendo ofertas para a gente, daí elas chegam num preço justo, né? Se você chegar atrasado, não tem relacionamento com esse banco, não tem relacionamento com casas com essas casas de DCM que trazem essas ofertas, e você precisa alocar no mercado secundário, aí de fato você vai comprar numa taxa eventualmente ruim ou que não faz sentido, tá? Acho que a gente é unânime isso, que as melhores oportunidades aqui para a gente na Esparta estão no mercado primário, tá? Mas a gente tem, como comentei, um relacionamento bastante grande com essas casas, a gente faz a maior parte das nossas alocações no mercado primário, e o mercado secundário é justamente uma oportunidade para a gente, né? Você comprou um ativo a CDI mais 5,5 e vende a CDI mais 3,9, CDI mais 3,7. Isso a gente já fez. Para essas casas que estão mais atrasadas, digamos assim, né? Uhum. Então, a gente tem, isso para a gente tem sido uma oportunidade. E daí, assim, trazendo um contraponto aí a ser espredado, algumas casas, por exemplo, que, assim, pode acontecer de alguma gestora que tem algum tipo de vínculo é, com a empresa, com a devedora, né? E acaba comprando o CRA numa taxa inadequada, que não é condizente com o risco ou com o prazo daquela operação, tá? Isso por conta do relacionamento comercial que eles têm na outra ponta. Isso pode acontecer também, né? Então, é, é, esse modelo que a gente adota, a gente está bastante satisfeito, tá? E daí a segunda pergunta, não sei se eu respondi essa primeira. Sim, tá ótimo. Tá bom. Perdão, a segunda pergunta eu esqueci de anotar aqui. Não, é a questão do mercado de CRAs ser menos líquido que o de Perfeito. debêntures, né? E aí a vantagem que teria, por exemplo, o Juro 11, que realmente tem essa pegada, né, de fazer muito ganho Aham. de capital. Não, isso é um ponto que é verdade, você foi certeiro. As debentures já são muito mais consolidadas, né? Já tem muito mais liquidez. Os CRAs, a gente vê que é um mercado que ainda a liquidez ainda tá melhorando, assim, não, né? Alguns são bastante líquidos, tá? Alguns são super líquidos. Então, um CRA de algumas empresas listadas, alguns nomes óbvios, são tão líquidos quanto as debentures de infraestrutura, tá? Já os CRAs, assim, um pouco mais de empresas do middle market, que são empresas de tamanho médio, você pode ter uma dificuldade no mercado secundário, de fato. O que pode ser também uma oportunidade, né? Porque tem mais assimetrias de informação. Então, acontece, aqui a gente tem exemplos ali toda semana de operações que a gente compra numa taxa muito boa, digamos CDI mais 5, e vende para o varejo a CDI mais 3, no mesmo dia, sim. É bastante corriqueiro. Então, tem os dois lados da balança, né? Tem um
ponto positivo e ponto negativo. Acho que uma coisa que ajuda bastante na liquidez é que, como a gente não estrutura, não origina essas operações, são operações que vêm a mercado, né? Então, tem todo um trabalho de venda ali dos grandes bancos para dar publicidade a essas empresas, então o mercado costuma conhecer já, a gente consegue ser, assim, acho que não sei de um exemplo de um CRA que a gente tem na carteira que é ilíquido. A gente vê em carteiras de outros fundos, o mercado conhece, tá? Então a gente consegue vender sim. Talvez não, se me falarem, pô, zero essa posição hoje, talvez eu não consiga. Provavelmente eu vou precisar trabalhar aí, instigar assim, o mercado secundário por uns dias para conseguir essa liquidez. Mas a gente tem liquidez, sim, uma certa liquidez nesses CRAs, tá? Outro ponto que ajuda a gente é que o fundo é pequeno, né? O CRA11 ele tem 50 milhões. Então, a gente consegue ser bastante ágil, ainda nas maiores posições que a gente tem, 5 milhões. Eu consigo ser bastante ágil tanto para montar a posição, quanto para miserar, caso eu esteja desconfortável com o risco, caso eu sinta que o mercado secundário tem oferecido oportunidades, tá? Show de bola, Márcio. Você falou de tamanho, cara, aí eu vou pedir... Você queria falar alguma coisa, Bê? Não? Aí eu vou pedir licença para puxar uma pergunta aqui, que foi exatamente